Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão bem? Como é que estão? Estudando bastante? Muito bem. E agora? Estão prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Estão? Então vamos lá, né? Vamos começar lembrando da importância de termos as nossas mãos sempre limpinhas. Já lavou suas mãos hoje? Já? Muito bem. E o espaço onde você vai estudar já está organizado? Isso também é importante. E também os nossos materiais. Vamos pegar os nossos materiais? Pegar o caderno que você já vem fazendo as anotações e também, ou então, né, uma folha, né, para você fazer o registro. Tudo bem? Você também deve pegar o seu lápis de escrever, lápis de cor, apontador, borracha, certo, crianças? Se você tiver uma mesa para apoiar, ótimo. Se não, pega uma caixa ou pega um livro firme para você fazer atividade. Tá certo? Então agora a professora Dircélia te dá alguns minutos para você terminar de se organizar. Vamos lá! Então, crianças, tudo pronto? Conseguiram se organizar? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? Vamos continuar falando sobre o tema da aula de hoje. Observe no slide. Hoje, nosso tema é o seguinte: o trabalho em lugares e tempos diferentes. Exatamente, falamos muito sobre paisagens. Então, nós vamos conversar um pouquinho como o trabalho humano também, né, interfere nas paisagens e quais são essas atividades humanas, certo? Então, para começar, observem esta imagem. Olhem lá. Por meio do seu trabalho, os seres humanos alteram as paisagens. Estão vendo essas duas imagens? Aqui é uma imagem da Ponte Estaiada. Você já ouviu falar desta ponte? Ela fica na região do bairro Jardim das Américas. Olhem só como é uma construção, né? Grande. Enfim, observem que na segunda imagem mostra o período de obras desta ponte. Então, aqui nós temos mais um exemplo de como os seres humanos vão transformando seus espaços de vivência com o seu trabalho, construindo, né? Aqui nesta imagem, quais foram os trabalhadores que foram envolvidos nessa modificação da paisagem? Vocês sabem me dizer? Operários, isso, operários da construção civil, por exemplo. Será que alguém pensou nesta obra? Sim, né? Provavelmente engenheiros, enfim. Muitos operários estavam envolvidos neste trabalho e nesta mudança da paisagem, certo? Vamos falar um pouco mais sobre as outras profissões? Vamos lá, observem aqui comigo. Existem muitas profissões.
Vocês sabem disso. Olha aqui, a professora representou algumas. Vamos falar um pouquinho? Vamos identificar cada uma delas? Vamos lá, olhem lá. A primeira aqui. Que será esse desenho está representando que profissional? Você tem uma ideia? Um bombeiro, exatamente, um bombeiro. Olhem lá. E aqui? Vejam, está com um estetoscópio, sabe o que é ali? Aquele aparelhinho pendurado no seu jalequinho branco, uma máscara. Que profissional será esse? Um médico, exatamente. E olhem esta outra profissional aqui. O que é? Uma enfermeira, muito bem. E na sequência? Uma policial, ótimo. E quem sabe me dizer que profissional é essa aqui? Uma cozinheira, exatamente. E aqui? Bailarina, como vocês estão espertinhos. E para terminar, olha aqui, temos outro profissional. Um garçom, exatamente. Aqui, a professora trouxe alguns profissionais só para a gente conversar um pouquinho, e entender isso. Existem muitas profissões, e são muito importantes, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então agora eu quero perguntar para você, quais profissionais você encontra no seu dia a dia? Porque esta é a nossa primeira atividade. Vamos observar no slide. Quais profissionais você costuma ver em seu dia a dia? E mais, letra B, qual a importância do trabalho desses profissionais? Tudo bem, crianças? Viram só? Vão conseguir fazer? Claro que vão, né? Vamos pensar um pouquinho. Quais profissionais você normalmente encontra quando você vai à padaria, quando você vai a um supermercado, a uma farmácia, a um hospital? Que profissionais você encontra? Na escola onde você estuda? Que profissionais trabalham lá? Bom, você escolhe alguns e liste aí. E me conte qual a importância desses profissionais. Tudo bem? Então agora alguns minutinhos para vocês realizarem a atividade. Eu já volto.
Então, crianças, concluíram a atividade? Estou curiosa para saber quais são os profissionais que você encontra no seu dia a dia, certo? Então tá, porque todos eles têm muita importância, como eu já havia dito. Agora, vamos continuar a aula. A professora tem aqui mais um slide para a gente conversar. Olhem lá. Dentre os profissionais que você observa nas fotos, qual deles você costuma ver em seu dia a dia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olhem o primeiro profissional. Vejam lá. Ele está dentro do quê? Observem. De um ônibus. Então, que profissional é esse? Um motorista. Você já viu um motorista? Você vê motoristas no seu dia a dia? Ônibus circulando? Me digam. Sim, não. Muito bem. E a segunda imagem? Vamos observar? Olhem lá. Nossa, o que será ali? Que profissional é esse? É uma agricultora, exatamente, e ela está numa colheita de chá, crianças. Olhem só, você costuma ver agricultores no seu dia a dia? Vamos pensar. Então, muito bem, eu tenho mais imagens para a gente conversar. Olhem lá. Também, nós costumamos ver aqui este profissional no nosso dia a dia? Observem a foto, o que ele está fazendo? Olhem lá, são animais ali? São, né? É um criador ou pecuarista. Enfim, ele é um criador de animais, observem. Você costuma ver esse tipo de profissional no seu dia a dia? Vamos pensar. E na sequência eu tenho mais uma foto. Observem a segunda imagem. Aqui. Quem são essas pessoas? Você costuma ver esses profissionais no seu dia a dia? Que profissionais são esses? São profissionais da limpeza, são coletores de lixo. Ah, eu particularmente costumo ver sim no meu dia a dia, bastante. E eles são muito importantes, inclusive, né? Para manter a nossa cidade limpa, organizada, certo? Então tá. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte: atividades desenvolvidas em diferentes espaços. Observem aqui. Me contem, que espaço é esse que essas atividades são desenvolvidas? Olhem a primeira imagem. O que está acontecendo aqui? Tem um trabalhador e ele está trabalhando com alimento, parece ali alface, enfim. O que nós temos ali? Um agricultor, certo? E ao lado eu vou trazer outra imagem. Vamos lá. Estão vendo? Olha, é um rebanho, né? Então nós temos ali um pecuarista também, um criador de animais. Observem. Normalmente essas atividades que nós estamos vendo, elas são desenvolvidas em que espaços? Nas cidades, por exemplo, são desenvolvidas esse tipo de atividade? O que vocês acham? Perto da sua casa tem esse tipo de atividade? Plantações, criação de animais? Tem ou não? Eu sei que as nossas aulas são vistas por muitas crianças, então, né, a gente não sabe exatamente a realidade de cada um. Então, essa questão fica para você. Então, olhem lá, mais uma vez observando esta imagem, né? E qual dessas é mais comum perto do espaço onde você mora, perto do lugar onde você mora? Plantação ou criação de animais? Sim? Tudo bem, crianças? Vamos conversar um pouco mais sobre essas imagens. Olhem lá. Então, aqui as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui são de agricultura e pecuária. Já falamos sobre isso. Os profissionais são um agricultor e um pecuarista, ou criador de animais. E quais são as características dessas atividades? Vamos pensar. Que características que tem essa atividade? São atividades mais realizadas onde? No campo ou no espaço rural, exatamente. Nas cidades é comum esse tipo de atividade? O que vocês acham? Não é muito comum, né? Perto da minha casa não tem esse tipo de atividade, por exemplo, certo? Então, esta atividade também é uma atividade que é mais ao ar livre, observem, né? Tem uma relação direta com a natureza, por exemplo. E o que mais? Também sofre muita interferência dos fenômenos atmosféricos, dos fenômenos, né, da natureza. Por exemplo,
Muita chuva ou pouca chuva podem interferir, né? Nessa lavoura, na criação desses animais, ou muito sol, ou a falta dele, enfim, tudo isso interfere também nesse tipo de atividade, certo? Agora, vamos observar outras imagens? Vamos lá! Outras atividades em outros espaços. Olhem, crianças, esta imagem é igual àquelas outras? Esse tipo de atividade aqui, que está aparecendo nessa imagem, é como aquelas que nós vimos no slide anterior? Sim ou não? Não, né? Tá bem diferente. O que nós temos aqui? Vocês sabem que espaço é esse? O que eles estão fazendo? Que produto será esse, hein? Não dá para ter certeza pela foto, né, crianças? Mas é uma fábrica, exatamente, uma fábrica. Nós temos ali dentro da fábrica operários trabalhando. Agora, vamos ver outra imagem? Vamos ver se ela é igual ou é diferente. Vamos lá. Olhem lá. É igual ou é diferente? Diferente, exatamente, bem diferente. Nós temos aqui uma área comercial, vejam nas ruas ali, muitos comércios, certo? Estão vendo? Muitos comércios. Aqui os produtos são vendidos. Quem trabalha no comércio? Os vendedores, os comerciantes ou comerciários, certo? Muito bem, e já na fábrica nós temos os operários, tudo bem? E numa fábrica também é diferente. Lá acontece, olha no slide, atividade industrial. O profissional, observem, é o operário. E quais são as características da atividade realizada por esse trabalhador? Que características que tem? É ao ar livre, por exemplo? Não, né? Já não é. É diferente, dentro de uma fábrica, um espaço fechado, né? Ele ali está trabalhando com máquinas, muito maquinário, observem. E também ali acontece a transformação de um produto, né? Pode ser plástico, borracha, metais em um outro produto que é vendido no comércio depois, certo? Ou em qualquer tipo de estabelecimento comercial, tudo bem? Ok, vamos voltar naquela imagem do comércio, olhem lá. Então, aqui nós temos uma atividade comercial. Lá, os profissionais são os comerciantes ou comerciários, né? E comerciários. Na sequência, eu pergunto para vocês, quais características tem esse tipo de trabalho, né, realizado por esses trabalhadores? Vamos pensar? É igual a outra? Aqui nos comércios são fabricados produtos? Não, né? Eles são o que no comércio? Vamos pensar. Vendidos, né? Os produtos são vendidos nos comércios, certo, crianças? Muito bem. Agora, vamos para mais uma imagem de um outro profissional. Quero saber quem adivinha que profissional é esse e o que ele está fazendo ali, hein? Observem bem. Será que você já foi neste profissional? Talvez sim. Será que é um dentista? Será que você acertou? Isso mesmo, é um dentista. E observem ao lado outra imagem. Olha este profissional. O que ele está fazendo? Um jardim, muito bem, exatamente. Agora, o dentista e o jardineiro, será que eles são como as outras atividades que nós acabamos de falar? Aqui eles estão produzindo alguma coisa? Ou eles estão vendendo alguma coisa? Como é que será? Será que é uma atividade comercial ou é uma atividade industrial? Professora, confundiu agora, né? Como será que a gente chama esse tipo de profissional? Vamos ver? Olhem lá. No slide seguinte eu trago bem essa questão. Esses dois profissionais têm algo em comum. Eles estão prestando um serviço. São prestadores de serviço. Eles vendem a sua mão de obra, o seu conhecimento. Né, crianças? Olhem lá, os profissionais que nós temos aqui, dentista e jardineiro. E quais as características da atividade realizada por esses profissionais? Vamos pensar um pouquinho. Eles vendem o seu conhecimento, a sua força de trabalho. Eles não produzem materiais como os operários, produtos como os operários, nem vendem produtos, né, físicos, mas a sua força de trabalho, assim como a professora Dircélia, que também é uma prestadora de serviços. Quantas profissões, né, e que diferentes características elas têm. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Agora, eu trago uma imagem aqui
de dois profissionais diferentes trabalhando. E eu quero perguntar para vocês, olhem lá, o que essas duas imagens têm em comum? Vamos observar cada uma delas para descobrir. Olhem lá. Na primeira imagem, nós estamos vendo o quê? Uma atividade de guardas municipais acontecendo. Na segunda imagem, se vocês observarem bem, são operários numa obra. Olhem bem, eu sei que está escuro, mas se você olhar atentamente, você vai perceber. Tudo bem? Bom, mas professora Dircélia, na primeira imagem nós temos guardas municipais. Na segunda imagem, operários, construindo uma obra. O que tem em comum as duas imagens? O que será? Será que vocês pegaram essa? Perceberam? Os dois profissionais estão trabalhando à noite. À noite. Olha só que interessante, Alguns profissionais trabalham no período noturno. Exatamente, muitas profissões inclusive. Agora, vamos ver aqui essas outras duas imagens. Nós temos vendedoras ali de frutas, verduras, hortaliças, observem, E na segunda imagem, olha, uma aula acontecendo. Nós temos professores ali durante uma aula. E aí, vendedores de frutas e um professor, o que tem em comum essas duas imagens também? A profissão já é bem diferente, não é verdade? Eles estão trabalhando durante o dia, exatamente. Então tem profissionais que trabalham, em diferentes horários. Isso é algo que a gente também conhece e aprende aqui, certo? Agora eu tenho outras imagens para nós falarmos sobre isso, sobre essas atividades, e pensarmos um pouquinho. Quais dessas atividades são realizadas durante o dia? Para a gente entender um pouquinho. Olhem lá, eu vou contornar as atividades, vocês me ajudem lá, pode ser? Tem uma criança ali, observem a primeira imagem. Ela está correndo e está... O que ela tem nas costas? Uma mochila, exatamente. Será que a gente estuda mais durante o dia ou à noite? O que vocês acham? Durante o dia, as crianças principalmente durante o dia. Vamos então contornar? Olhem lá, a professora contornou. E a segunda imagem, tem uma criança dormindo. Dormindo? Será que nós dormimos mais durante o dia ou à noite? Normalmente. Normalmente é à noite, Então não vamos contornar. É uma atividade que a gente não realiza durante o dia normalmente. E na sequência, olha, uma criança jogando bola, se divertindo, brincando. A terceira imagem, observem. E aí, normalmente, crianças, vocês brincam durante o dia ou durante a noite? Assim, ao ar livre? Posso contornar, então? Durante o dia? Muito bem, vou contornar. Na sequência, tem uma pessoa lavando uma louça. Não sei se é uma criança, enfim. Está ali lavando louça. E normalmente, que horário que você lava a louça? Você ajuda aí nas tarefas do lar? Isso é importante, Ajudar nas tarefas de casa. Olhem lá. Durante o dia ou durante a noite? Normalmente. Normalmente nós fazemos as tarefas de casa, Normalmente durante o dia, certo? Tudo bem, então concluímos a nossa tarefa aqui. Agora a professora vai trazer outra atividade para a gente realizar. Observem lá. Qual a profissão das pessoas que moram com você? Qual é o horário que elas costumam trabalhar? Então, vocês vão fazer uma tabelinha. Qual é o nome do adulto que mora com você? Qual é a profissão dele? E qual é o horário que ele realiza a sua atividade? Tudo bem? Vamos lá? Então, a professora dá uns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram concluir a atividade? Se você não conseguiu, não tem problema. Depois você conclui, tudo bem? Então tá bom, porque agora nós vamos finalizar a nossa aula e vamos nos lembrar dos conteúdos que nós estudamos hoje? Então vamos lá, olhem só. Identificamos diferentes tipos de atividades sociais, ou seja, falamos das profissões, das diferentes profissões, né, e os profissionais. Falamos também do horário que eles executam essas profissões, porque podem ser os mais variados horários. Certo, crianças? Fizemos também atividades, não é verdade? E agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa, olha, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!